Quero convidar os irmãos a que abram a Bíblia em dois textos e podem ficar sentados mesmos para esta leitura. Já ficamos bastante de pé, né? Apocalipse capítulo 14, verso 11, fala de um lugar. Um lugar que nem você, nem eu, nem ninguém gostaria de ir, para onde gostaria de ir, ou onde gostaria de ficar. Apocalipse capítulo 14, verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora vamos para outro texto, para um lugar bem diferente. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 1. O som das páginas da Bíblia sendo viradas é um som doce para a alma de quem ama a palavra de Deus. Pena que em muitas igrejas não se ouve mais esse som, mas graças a Deus estamos ouvindo aqui. Louvado seja o Senhor. Apocalipse capítulo 22, a partir do 1, diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, quando nós mudamos de casa, procuramos uma boa casa que seja pelo menos igual ou melhor do que a que morávamos, não é assim? Infelizmente, as condições financeiras às vezes nos levam a sair de casas maiores para casas menores, ou às vezes de bairros mais tranquilos para bairros mais complicados. E infelizmente neste nosso país não encontramos um só lugar, e nem lugar nenhum do mundo que seja ideal ou perfeito. São às vezes lugares melhores, outros um pouco piores e outros muito piores. Mas a verdade é que todos esses lugares para onde nós vamos, na casa que moramos, na outra para a qual iremos nos mudar, a casa de onde viemos, todos estes lugares são temporários, porque nenhum de nós fica aqui para sempre. Nós podemos dizer, jactanciosos: esta casa é minha, esta construção é minha, estes alqueires de terra são meus, este rio é meu. Eu quero ouvi-lo dizer isso daqui 50 anos. Se você tiver 50 anos, talvez com muita dificuldade esteja lá, mas depois de 100 anos você não vai poder dizer isso, porque já terá morrido. Quantas pessoas andavam por este Ribeirão Pires há 50, 60, 70 anos atrás? Eu creio que a maioria dos lugares que a gente vê hoje, ou por onde anda, eram chácaras, eram sítios, eram fazendas, e as poucas moradas que haviam estavam ali próximos da igreja católica do Pilar, a vila que ali era construída. No lugar onde eu morava, há 100 anos atrás, eram chácaras, onde se amarrava o cavalo para ir comprar couve, para ir comprar rabanete e comprar cenouras. Hoje, nós vamos na quitanda, porque não há um único espaço de 10 por 10 aberto, onde se possa plantar alguma coisa. Está tudo construído.
Mas a Bíblia diz que sem lugar nós não vamos ficar. Nenhum de nós. Quando a gente morre, o nosso corpo vai para o cemitério. Agora há essa onda de cremar os corpos. Não é um tipo de sepultamento bíblico. Pelo contrário, na Bíblia, quando encontramos queimar os corpos, encontramos a condenação daqueles que estão sendo queimados. Então os inimigos foram queimados. Então quem foi amaldiçoado foi queimado. Não encontramos nenhum servo do Senhor queimado por escolha, por bel prazer. Encontramos sepultamentos. A perseguição trouxe queimados no reino de Deus. Quando os cristãos perseguidos eram cerrados ao meio, eram esfacelados, eram destruídos, eram mergulhados com pedra, principalmente os anabatistas, os nossos ancestrais, que por ousarem discordar do batismo romano, que batiza os bebezinhos, eles criam que o batismo era para a idade de quem tem razão. Então os inimigos cristãos, entre aspas, diziam: vocês amam tanto a água, então vamos amarrar uma pedra em vocês e jogá-los bem no rio, assim vocês ficam plantados na água. Milhares foram mortos assim. Mas a nossa morada não para no cemitério. Quando fechamos os nossos olhos por este mundo, temos duas perspectivas. A perspectiva do rico que estava ali onde Lázaro era mendigo e comia das migalhas dos pés da sua mesa. Quando este rico morre, diz a palavra de Deus, ele vai para um fogaréu terrível. E ele está tão incomodado com aquilo, que ele pede para Abraão, lá do outro lado, mandar o Lázaro vir molhar a sua língua, porque ele está queimando. Diz a palavra de Deus que é um lugar terrível, um lugar de sofrimento, um lugar de violência, um lugar de solidão, um lugar de desesperança. E como lemos aqui na palavra de Deus, será um lago de fogo e enxofre, queimará pelos séculos dos séculos. Enganam aqueles que dizem que o Senhor vai aniquilar a alma dos ímpios. É mentira! Quando Deus nos criou, Ele nos criou com uma alma aviterna, uma alma que não acaba. Ela tem começo, mas não tem fim. A questão não é se teremos vida eterna, a questão é onde estaremos na eternidade. Mas há um outro lugar, sob a perspectiva do ladrão na cruz, que estava para morrer ao lado do Salvador, e olha para o Senhor, prestes a dar o seu último suspiro de vida, e diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz para ele, com absoluta responsabilidade e certeza: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Obrigado, irmã querida. Dois lugares. Por isso, meus amados irmãos, quando velamos alguém, e a própria palavra velar já é uma palavra que não precisamos destas velas, mas nos acostumamos a dizer esta palavra. Quando estamos ali fazendo culto em memória, a pessoa presente, então ele não está mais presente, ele partiu. Ou ele está na presença de Cristo Jesus, ou ele já está nas chamas eternas. Será um tempo provisório, porque diz a palavra de Deus que um dia todos vão comparecer ao juiz de toda a terra para prestar contas. É como se o lugar para onde o rico foi fosse a sala VIP do inferno, e o lugar para onde o ladrão perdoado fosse a sala VIP do céu. Já vive na glória, já vive a felicidade, já encontra os seus queridos, já está na presença do Pai, já vê os anjos, os querubins, os serafins,
já tem aquela sua memória parcial de lembranças que o Senhor vai permitir que tenhamos, lembranças gloriosas. Não tem mais as lembranças custosas. Como uma mãe, por exemplo, que teve 10 filhos, 5 se salvaram, 5 se perderam. Se ela mantivesse essa lembrança dos que se perderam, o seu céu seria um inferno. Deus é bondoso e nos dará perfeição, inclusive mental, para não termos estas coisas, pois diz o próprio livro de Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas, inclusive as nossas memórias. E lá na sala VIP do inferno, a tristeza, o sofrimento e principalmente o remorso estarão com eles. Mas um dia, os que estão no inferno vêm e prestam contas diante do juiz. Nenhum será salvo, pois diz a Bíblia que sairão desta sala VIP, serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, e ali ficarão pelos séculos dos séculos. E aqueles que estão no paraíso, onde o ladrão foi, e onde vão aqueles que dormem no Senhor, que já gozam da felicidade, mas não estão completos, porque não ressuscitaram. Tem o seu corpo temporário, que não sabemos bem como será, mas o próprio livro de Apocalipse diz, lá na saída de um dos selos, diz assim: ó Senhor, debaixo do altar estavam as almas, por que não julgas a nossa causa? E diz a Bíblia que foram dadas vestes para eles, para que eles repousassem um pouco até que chegasse o grande dia. Ou seja, não seremos meras fumacinhas no céu, seremos gente, mas ainda vamos também prestar contas diante do juiz. Contas de que jeito? Pelo bem ou pelo mal que fizemos com a nossa vida cristã, se fomos fiéis ou se fomos infiéis. Se dedicamos ao Senhor a nossa vida, a nossa mente, o nosso tempo, a nossa santidade, ou fomos crentes carnais. Diz o apóstolo Paulo que a obra de cada um será provada: madeira, feno, palha, ouro, pedras preciosas, tudo será provado como pelo fogo. Há gente que só vai chegar no céu por pura misericórdia, porque por conta dele ele vai chegar a cheirar churrasquinho no céu, porque lá ele não deveria estar. Mas a graça de Jesus ainda está aberta para que dê a você um caminho, para que não vá para a sepultura sem saber para onde vai. E a sepultura ceifa e não pede a sua carteirinha de idoso. A sepultura leva velho, leva jovem, leva mulher, leva homem, leva bonito, leva feio, leva magro, leva gordo, leva recém-nascido, leva feto, leva centenário, não importa, a morte virá, e aonde você irá passar a eternidade? Esse lugar lindo, onde não se envelhece mais, onde não se diz mais adeus. Cantava há muito tempo atrás o conjunto Novo Alvorecer: de repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há choro e nem ranger de dentes, onde os peixes do riacho não respiram detergente, onde qualquer empregado é amigo do patrão. Mais ou menos o que o poeta estava dizendo: é uma terra maravilhosa. Ou como o coral cantou outro dia: há uma terra além do grande rio, cheio de flores e prazer real, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto e nem dor. Esse lugar é o lugar dos que creem unicamente no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ali não há sol. Por quê? Será escuro? Pelo contrário, lá nós teremos a grande luz da vida. O próprio Deus será a luz daquele lugar. Não haverá mais noite. O trabalho não será mais um trabalho como suor do rosto, como punição,
porque o nosso trabalho, que deveria ser alegre e feliz, Deus colocou Adão e Eva para cultivar o jardim, para ser prazeroso. Quando eles pecaram, Deus disse: agora com o suor do seu rosto ganharás o teu pão. O trabalho no céu não será mais custoso, será prazeroso, alegre, jubiloso. Veremos as pessoas a quem amamos, veremos as pessoas e jamais diremos a elas adeus. Veremos as pessoas e com elas comungaremos. Mas, meus irmãos, melhor do que ver as pessoas, melhor do que ver os anjos, nós veremos a Jesus. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós somos estes, porque nenhum de nós viu a Jesus, mas não importa, Ele nos deu a graça de crer no seu nome. E somente os que creem no seu nome poderão ir para o céu. Chama céu esse lugar, Nova Jerusalém, paraíso, a glória dos salvos, dos remidos do Senhor. Você vai para lá? Amém. Merece ir para lá? Se você merece, eu quero te dizer, você não vai. Porque não há um homem que poderá chegar no céu e bater no peito e dizer: estou aqui porque mereço. A Bíblia diz: todos pecaram, inclusive este que está falando. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como é que se vai para lá? Vai para lá através de Jesus, que levou o bandido que estava crucificado ao seu lado e que clamou a Jesus. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Se você clamar a Jesus hoje, Ele atenderá o seu clamor como atendeu ao do bandido e lhe dará certeza de vida eterna. E os meus pecados terão sido pagos pelo Senhor na cruz do Calvário. Alguém nesta noite que gostaria de dizer: meu Deus, eu quero ir para o céu, e eu preciso de Jesus na minha vida. O Senhor entra na minha vida e transforma meu coração. Eu quero Jesus para sempre, e eu quero ter certeza que ao fechar os meus olhos para este mundo, eu irei para lá. Alguém que quer, eu quero orar por você. Levanta a sua mão dizendo: pastor, ora por mim. Eu quero Jesus no meu coração, quero que Ele seja o meu Salvador. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar seu coração para Jesus? Olha, a vergonha não salva, a vergonha não justifica. O dia que estiver diante do portal do céu e bater lá e dizer: deixe-me entrar, e o anjo disser para você: por que eu lhe deixaria entrar? Porque eu tive vergonha, mas agora eu não tenho. Diz: agora é tarde demais. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso, aproveita a sua chance, pode ser a última. Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu vou orar por você também. Deus abençoe. Há mais alguém? Eu vou encerrar isso aqui. Eu vou pedir para que fiquemos de pé, todos nós. Crente em Jesus Cristo, você foi chamado para ir para o céu. O que a gente faz quando vai viajar um pouquinho antes? O que a gente faz? O que a gente faz? Hã? Não, é hora, mas para uma viagem, o que a gente faz? Arruma as malas. Então esteja sempre com a mala preparada, porque aqui não é o nosso lar. Estamos aqui temporariamente. Um dia o Senhor há de nos levar. Não sabemos de que forma. Alguns irão dormindo, outros, infelizmente, por algum acidente ou por alguma enfermidade. Outros não sofrerão nada, outros passarão por alguns vales difíceis, mas não importa. Depois da morte será só felicidade, só alegria, se você crer no Senhor Jesus Cristo.
Amém. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, seja você membro ou não. É importante, se você levantou é porque foi importante essa mão levantada para você. Vem aqui, pode deixar o seu lugar, não tenha medo não. Ah, mas vão me ver, não faz mal que te vejam. Graças a Deus, é melhor que Deus te veja. E é melhor que você esteja aqui. Que alguns só confirmam, mas tem mais mãos que se levantaram. Se você quiser vir aqui, é a sua oportunidade. Meus queridos, eu sei que vocês conhecem a palavra de Deus, são inclusive membros da igreja e etc. Não importa. Jesus é Senhor e é Salvador. E como é bom dizer, Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu peço que vocês repitam comigo assim: Senhor Deus, Tu és o meu Salvador. Jesus Cristo, Tu és o meu Salvador. A minha vida te pertence. E eu creio que verei a glória do Senhor quando eu fechar os meus olhos para este mundo. Amém. Deus abençoe meu amado irmão Valdir. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe a irmã também, viu?